Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fazendo Joias. Eu sou Ailton Batista, sou Olives há mais de 30 anos e sou especialista em joias de prata e ouro. E te ensino a faturar R$5.000 por mês fazendo joias com baixo investimento inicial. E neste vídeo eu vou te mostrar tudo, absolutamente tudo, o que você precisa saber para começar a faturar com joias, mesmo se você não tem ainda nenhum alicate, não tem nenhuma pinça, não tem nada. Ou seja, você está aqui do meu lado vazio. Então esse vídeo é especial para quem está do lado vazio, não tem nada, mas já quer começar a faturar com joias. Eu sei que as pessoas, às vezes, quando quer entrar para esse ramo, elas ficam ansiosas. Cara, eu quero começar a produzir, eu quero começar a ganhar dinheiro. Só que as coisas não funcionam assim para todos. Alguns têm uma grana para estar investindo na oficina, outros não têm. Então estão aqui do lado vazio, estão sem nada, mas estão com o peito aberto, com o coração aberto para começar na ourivesaria. Ailton, mas tem jeito de começar na ourivesaria mesmo sem ter nada e começar a ganhar dinheiro com isso? E ter uma grana para montar a oficina? Tem. E eu vou te mostrar nesse vídeo então. Eu separei aqui em quatro dicas para você ficar mais tranquilo e saber que dessa forma você consegue arrumar uma grana e aí montar a sua oficina para conseguir de vez embarcar na ourivesaria. Então com essas 4 dicas vai ficar muito mais fácil de você realizar o seu sonho de se tornar um ourives, de ter o seu negócio próprio, de empreender na ourivesaria. Então fica tranquilo. Ailton, não tem nada ainda, mas um dia eu vou ter. Calma que agora você pelo menos vai ter o pontapé inicial para arrumar essa grana, para então estar montando a sua oficina. Então eu separei aqui as 4 dicas para você começar sem oficina e ainda faturar com joias. E a primeira dica que eu te dou é o seguinte: não é já sair vendendo joia. Não é essa a primeira dica. A primeira dica é você entender a ourivesaria. Então eu prefiro montar minha oficina primeiro para depois começar a entender a ourivesaria. E aí que está o passo mais errado das pessoas que estão do lado cheio. Tá do lado vazio ainda tá bom. Porque quem está do lado cheio às vezes está com a oficina travada, já gastou uma grana e não está fazendo nada. Então não vai nessa. Vou montar minha oficina primeiro para depois tentar entender a ourivesaria. Então não é por aí. Então a primeira dica que eu te dou é exatamente essa. Entenda. Abra sua mente para entender com o que você vai trabalhar. Ailton, mas a ourivesaria não é trabalhar com joia? Não é simplesmente isso. Você tem que entender muito mais além do que é uma joia. Tem que entender como é que são feitas essas joias. Que tipo de equipamento você vai precisar para fazer essas joias. Então, com o que você vai trabalhar? Não é simplesmente eu vou trabalhar com joia, eu vou trabalhar com pedra preciosa. É você entender a ourivesaria como um todo. Entender os processos. A primeira coisa, às vezes, que você tem que entender dentro da ourivesaria são os processos e nem ferramentas. Muitas pessoas ficam ansiosas, vou montar a oficina, vou comprar aquele monte de equipamento e aí vou começar a produzir. E às vezes esbarra na hora que for entender os processos. Que processos são esses? Na hora de você fazer a liga, na hora de você fazer a fundição, fazer a laminação, fazer acabamento, para depois poder ter uma joia para vender. Então, quando você for entrar para a ourivesaria, você está com uma grana um pouco muito curta, isso aqui é só conhecimento. Você não vai gastar uma grana violenta para estar tendo esse tipo de conhecimento, entender esses processos. E além dos processos, você tem que entender também os metais. Mas o metal não é só prata e ouro? Sim, mas do jeito que o metal chega até as suas mãos, muitas vezes não tem como você fazer joia com ele. Você tem que saber fazer essas ligas desses metais. Saber como é que se dão essas ligas, por que se fazem essas ligas, qual é a quantidade exata que cada liga vai precisar de você estar ali interferindo nesse metal para ter realmente um metal de qualidade que o seu cliente vai ficar satisfeito com a sua joia. Que você inclusive não vai fazer besteira, porque se a pessoa não entender como são feitas as ligas, a probabilidade dele fazer besteira com metal é muito grande. E se fazer besteira com ouro, pode te custar muito caro. Então, muitas vezes, por falta de entendimento, as pessoas perdem muito dinheiro quando estão começando na ourivesaria.
E é por isso que eu sempre digo, comece pela prata. É um metal fácil de trabalhar, né? As ligas são mais fáceis de fazer e é um metal que vai te dar menos prejuízo se você fizer alguma besteira. Eu digo fazer besteira porque tem sempre tudo muito bem explicado como é que você vai estar trabalhando esses metais. Mas muitas vezes a pessoa quer inventar. Eu vou ver se eu coloco uma liga diferente aqui, vou fazer uma liga diferente. Aí, com a prata, beleza, o prejuízo vai ser pequeno, mas com o ouro o prejuízo é grande. Então, entender como é que funcionam os metais, porque as pessoas, quando você não sabe nada sobre ourivesaria, quando você está começando, quando você está entrando, quando você está apenas pegando as primeiras informações, é que você vai deparar com isso. Porque quando você chega numa loja para estar comprando lá a sua aliança, a pessoa vai te falar, isso aqui é de ouro 18 quilates. Você não quer nem saber de onde que veio aquilo, como é que se chegou em 18 quilates. Essa aliança aqui é uma aliança sem solda. Mas como é que se faz solda? Então, você não tem a mínima noção. E quando você entra para esse ramo, você tem que saber isso tudo. Aí parece que é muita coisa, né? Dá a impressão, cara, eu não vou conseguir fazer isso nunca na minha vida. Não sabia que tinha que ficar preparando metal. Calma que é tudo muito simples, tudo muito fácil. Você só tem que ter orientação. Então, quando eu falo aqui que a primeira dica é você entender sobre a ourivesaria, na verdade, a primeira dica é informação. Procure informação antes de colocar o primeiro real no seu negócio. Porque aqui a gente está falando de negócio. A gente está falando de empreender na ourivesaria. Não é brincar de ser ourives, né? Não é um passatempo de ser ourives. Então, antes de você colocar ali o seu primeiro real, procure informação. Se oriente sobre o ramo. Porque aí você vai começar, e dá para começar sem ter nem um alicate e ainda ganhar dinheiro com a ourivesaria. Mas é preciso primeiro se inteirar do assunto. Se inteirar como é que funciona a fabricação da joia. Mesmo que você não vai fabricar nesse primeiro momento, e isso vai ser muito importante para uma dica que eu vou dar para você daqui a pouco, sobre a parte de terceirização, porque quando você entende todo o processo, quando você entende como é feita realmente uma joia, com que tipos de ferramentas são necessárias para fazer determinado tipo de joia, que tipo de técnica é utilizada para fazer determinada joia, você consegue ganhar dinheiro com isso sem ter a sua própria oficina. Mas que isto não seja, né, o seu negócio de vez. Porque eu estou falando para você que vai ser melhor, você vai chegar muito mais rápido aos 5 mil reais por mês quando você montar a sua própria oficina. Mas quando a pessoa ainda não tem grana para isso, está aqui do lado vazio, ansioso por ter algum faturamento, aí essas dicas vão ser muito valiosas para você então. Então essa primeira dica, você vai gastar muito pouco ou nada, ou quase nada, para ter esses tipos de informação, para você se inteirar no assunto e poder então dar os primeiros passos antes mesmo de você montar então aí a sua oficina. Então a primeira dica, informação, entender aí os processos, entender tudo da ourivesaria, sem antes colocar em prática, antes de fazer nenhuma joia. Então essa aí é a primeira dica, anota e guarda isso, que vai ser muito valioso para você já começar a ganhar sua grana e montar a sua oficina. E aí eu vou para a segunda dica, mas antes da segunda dica, o que eu vou pedir para você agora? Se inscrever no meu canal, porque como eu estava falando de informação, dentro do meu canal tem informação gratuita para você e informações valorosas, de valor inestimável para você que está começando e ainda está do lado vazio. Então se você ainda não está inscrito, vai lá, se inscreve, já deixa lá inclusive o seu joinha, já deixa lá a sua curtida e aciona o sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado, só ir lá e assistir gratuitamente, informação gratuita de valor para você. Então, se não está inscrito ainda, se inscreva. Se já está inscrito, beleza, só acompanhar os vídeos aí. E vamos então para a segunda dica, né? Porque aqui hoje a informação é para você começar a ganhar dinheiro. Então, vamos correr com as dicas para chegar no final e você falar, cara, entendi, vou começar hoje ainda. E a segunda dica, então, para você começar na ourivesaria e faturar, mesmo sem ter a sua oficina, se diz do planejamento. Ailton, mas na hora que eu vou falar de eu ganhar dinheiro, já começou com a informação, né? Mas o planejamento vai agora começar de vez a você montar, então, o seu negócio. Você já entendeu como é que funciona a ourivesaria? Agora você vai começar o planejamento.
Planejar o quê? Planejar vendas. Ó, se falou em vendas, falou em dinheiro, falou em money, né? E o que você tem que planejar de vendas? É você planejar como é que você vai vender. Aí mas eu não tenho mercadoria, como é que eu vou vender? Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro vamos planejar aqui como é que você vai vender. Quem vão ser os seus clientes? Você já tem que ter em mente, mais ou menos, meu cliente é qualquer pessoa que quiser comprar. Não, você tem que ter um público-alvo, para ficar mais fácil de você atingir esse público. Você sair atirando aí adoidado, só vai pegar aqueles que estão a vir aí de bala perdida, né? Você tem que ter um público-alvo. Então, você direcionando para quem você quer vender, daqui a pouco você vai saber o que você vai vender. Então, uma coisa está interligada, é uma corrente, né? Na verdade, são uma engrenagem. Então, se você já sabe para quem vão ser os seus clientes, para quem você vai vender, que tipo de joias essas pessoas usam? Que tipo de joias essas pessoas querem realmente comprar? Que tipo de joias as pessoas estão dispostas a comprar? E essas pessoas que você selecionou, quanto elas estão dispostas a gastar com as joias? São informações valiosas para você começar então a se planejar. Então, Ailton, mas como é que eu vou saber para quem que eu quero vender? Como é que eu vou saber que tipo de pessoa é essa? Olha, veja os seus círculos de amizade, veja quem é que te segue nas redes sociais. Veja, às vezes você Ailton, eu só quero vender no salão, na academia e na faculdade. Então, você tem 3 tipos de clientes aí. Os clientes do salão, os clientes da academia, os clientes da faculdade. É pouca gente? Não, é muita gente isso aí. Tem como atingir as pessoas? Tem. Coloca a sua joia debaixo do braço, foi pro salão, abre lá, opa, tá aqui as joias que eu estou vendendo e são joias, aí você já sabe tudo sobre joia, já sabe como é que são os processos. São joias fabricadas com determinada técnica, com determinado teor de ouro, com determinado teor de prata. Essas aqui são pedras preciosas, são pedras semi-naturais, são pedras naturais, são pedras sintéticas. Você já tem que saber isso tudo. Por isso que eu te disse, para você se inteirar primeiro sobre a ourivesaria. Mas, quando você selecionar esses públicos, você vai estar automaticamente selecionando o tipo de joia que você vai vender. Né? Então, isso aí é caso de fazer uma pequena pesquisa com você mesmo. Olha, quem é que eu consigo atingir com as minhas joias? Onde é que eu vou estar vendendo essas joias? Quais os locais que eu vou vender essas joias? Quais os tipos de pessoas que frequentam esses locais onde eu vou vender as minhas joias? Mas eu não vou vender em local nenhum, eu vou vender só na internet. Beleza, então você já sabe, está sabendo já, você já está planejando que vai vender pela internet. Mas aí, você vai vender no Instagram? Você vai vender no Facebook? Você vai vender via WhatsApp? Você vai vender pelos marketplaces? Já começa então a planejar isso aí. Qual que é o melhor local desse para vender? O melhor local que você vai ter que vender é onde você tem mais acesso. Eu tenho muita facilidade no Facebook. Beleza, coloca lá no Facebook. Eu tenho muitos seguidores no Instagram e eu faço um bom trabalho no Instagram, eu sei como é que faz postagem, eu sei como é que faz stories, eu sei como é que lidar com o povo do Instagram, eu respondo meus directs, eu tenho muita interação dentro do meu Instagram. Beleza, então é lá no Instagram que você vai focar as suas vendas. Então é fazer esse tipo de planejamento mesmo antes de se ter a joia, antes de se ter a mercadoria na mão. Porque depois eu vou te falar como é que você vai ter isso aí sem ter a sua oficina. E já aproveita, né, que está falando de rede social, está falando de marketplace, é você se interagir melhor como é que se faz para vender essas plataformas. Por quê? Mas não é só postar lá no Instagram e pronto e esperar as pessoas comprarem? Não, não é bem assim. Você tem que preparar também a sua rede social, mostrando que agora você trabalha com joias, que agora você ou vai se tornar um ourives muito, muito em breve, ou que já está comercializando joias ou acessórios, né? Para as pessoas já começarem a vivenciar que você realmente agora está trabalhando com esse tipo de produto, está trabalhando com joias
E quando elas precisarem, ou quando chegar o seu anúncio para ela, fala, olha, fulano está vendendo esse tipo de coisa aqui, achei bacana, vai combinar com a minha roupa, eu preciso te dar um presente, deixa eu mandar um direct para ela aqui, que minha joia vai chegar mais rápido. Ou se você for vender nos marketplaces, como é que se faz um bom anúncio, né, no Shopee, como se faz um bom anúncio no Mercado Livre, tudo isso você tem que já se planejando para quando a sua mercadoria estiver pronta. E sabendo também que tipo de joia que você vai vender, já começa aí a pesquisar fornecedores. Porque dentro dessa cadeia que você vai precisar, já que você não tem oficina, você vai precisar de fornecedores, né? Então, aí fornecedor de quê? Bom, ou fornecedor de joia pronta, ou fornecedor daquilo que você vai produzir. Aí mas eu não tenho oficina, como é que eu vou produzir uma coisa? Calma que faz parte depois da outra dica. Mas começa a ver já fornecedores que fornecem essas joias prontas. Joias essas que você já sabe que tipo são, né? Para que nicho são, que tipo de joia os seus clientes vão querer. Então já começa a ver alguns fornecedores disso aí. Onde é que você vai encontrar esses fornecedores? Pesquisando também. Vai no Google lá e vê lá, fornecedor, eu quero vender joias de prata masculina. Pesquisa lá, joia de prata masculina no atacado. Aí mas dá para ganhar uma grana só revendendo? Dá para ganhar uma grana muito boa só revendendo. E já vai se inserindo dentro da orivesaria. Já vai começando a fazer o seu caixa, começando a fazer a sua grana, para você sair do lado vazio. Para você começar a colocar aqui as suas primeiras ferramentas. Ferramentas essas que vão ser muito úteis quando você montar a sua oficina e aí partir de vez para a orivesaria. Então, na segunda dica, seria esse planejamento. Mas lembrando que você ainda não tem mercadoria, né? Mas aí vem agora a dica de ouro. A dica de ouro, né? Que é a dica 3. De como é que você vai montar, então, quando você vai faturar com essas joias sem montar a sua oficina. Porque às vezes você não tem grana ainda para montar a sua oficina. Então é você começar com a revenda. Lembra que eu falei você planejar e já olhar os fornecedores? É porque você vai começar, às vezes, na orivesaria, se você não tem grana para montar a sua oficina, é começar revendendo. Eu já fiz isso muito na minha vida. Tá? Já revendi muito. Quando não tinha produção total que satisfazia a minha clientela, o que restava? Revenda. E não é nada de mal nisso. A grande parte das joalherias fazem isso, fazem revenda. Mesmo porque para se montar uma oficina e produzir de tudo quando se tem uma joalheria com um movimento constante, fica um pouco mais complicado. Então a revenda é muito fácil e muito comum dentro do nosso ramo. E se não dá para você montar a sua oficina, o que resta no primeiro momento para você conseguir essa grana é a revenda. Contate fornecedores, comece com pouco, tá? Vai fazendo aquela questão do montinho e montão. Começa comprando lá, separa aí do seu orçamento R$500. Dá para começar com R$500? Com R$500 você faz uma compra boa de prata no atacadista e sabendo lidar com aquilo direitinho, sabendo fazer as vendas direitinho, você já multiplica isso aí às vezes até por 3 ou 4. Ou seja, de 500 você consegue fazer até R$2.000. E aí depois você vai lá, separa lá os seus 500 de lado, já dá para comprar ferramenta, investe 1.500. Opa, deixa eu colocar aqui, ó, você vai estar triplicando o valor que você começou, hein? Então você já salvou aquilo que você começou, que é seus 500, que você vai investir depois em ferramentas, né? E faz uma compra um pouco maior. Aí, mas eu não estou dando conta de vender ainda, eu não consigo vender nada, eu não sei vender nada. Cara, você consegue fazer isso aí então e passar para uma outra pessoa para te vender, para vender para você. Você pode pegar isso aí e passar para uma sacoleira. Ou seja, vai ser um terceiro que vai estar vendendo essa joia. Mas existe essa possibilidade. Porque tem sacoleiras que já vendem perfume, elas já vendem roupa íntima, já vendem infinidade de coisas. Para estar colocando lá um rolinho de joias no meio, joias em prata no meio, para ela, isso aí é mamão com açúcar. Então, se você não tem facilidade ainda em vender, mas é bom que já começa a pesquisar onde é que vai se conseguir essas habilidades de venda, porque você está começando o negócio e negócio tem que ter venda,
né? Você não vai abrir um negócio para ficar fazendo joias apenas para satisfazer um ego próprio, né? Precisa de vender essas joias para faturar, para chegar aos 5 mil reais todo mês. Mas se você ainda tem dificuldades na venda, não está do lado vazio, tem dificuldades na venda, mas quer começar o dinheiro, ganhar uma grana, faz isso. Pega uma parte de revenda, passa para outra pessoa vender para você. Ou passa para a esposa, ou passa para a irmã, para a cunhada, para revender. Faz um controle disso aí, semanal. Olha, o que você vendeu, está aqui a sua comissão, pega o seu, né? Mas dá para começar, tá? Tem que ter coragem, tem que ter vontade de ganhar uma grana para sair do lado vazio. Né? E você pode ainda, tem uma outra forma, se você, não quero revender, eu não quero lá comprar para revender, eu quero vender as minhas próprias joias porque eu estou com ideias maravilhosas e eu acho que vai ser muito bem aceito. Mas não tem como eu fabricar porque eu estou do lado vazio, eu não tenho oficina. O que você pode fazer é desenhar a sua coleção. Você tem a sua coleção própria, assinada por você, e passa para um Ourives terceirizar. Olha aí, talvez você não tinha pensado nisso ainda, né? Tá com tudo desenhado no papel às vezes já tem até as pedras prontas para fazer a coleção, mas está esperando montar a oficina para desenvolver essa coleção para ganhar uma grana. Terceiriza essa parte. Pega um Ourives de confiança, fala, tô aqui os desenhos, eu quero essas joias nesses formatos, com este peso, com esse tipo de aro, quero os brincos nesses tamanhos. É bom que você já passe para ele tudo certinho, para depois não ter também surpresa no final. Mas desenvolve toda uma coleção. E às vezes você já pode até ter a sua marca, mesmo sem ter a sua oficina, você já pode ter a sua marca. Né? Você já pode ter, tipo, uma empresa, né? Você já pode estar um negócio andando, então já coloca lá o seu nome, já faz as suas garantias. Mesmo que não seja você que esteja produzindo, eu já fiz muito disso. Por quê? Porque eu trabalho com muitas pessoas e eu trabalho para designer que ela não tem oficina. Eu trabalho com uma designer de joias, ela não tem nenhum alicate, mas traz para mim as coleções como é que ela quer, né? Tudo certinho, eu quero tanto disso, eu quero tantas mandalas, eu quero tantos pingentes com essas pedras, quero nesse formato, tá tudo desenhadinho. Lógico que ela tem facilidade de desenhar isso, ela tem conhecimento de joia, tá? É uma pessoa que, apesar de não ter oficina, ela tem o conhecimento, ela sabe quais os tamanhos dos aros, ela sabe a questão de peso, ela sabe a questão do metal. Então traz para mim mastigado, e para mim também, que sou Ourives, para mim é ótimo, porque são joias muito mais fáceis de se fazer quando a pessoa traz tudo prontinho já, como é que vai ser o design, como é que vai ser o desenho, como é que vai ser tudo, né? Onde é que vai ter articulação, onde não vai ter articulação. Para mim fica muito mais fácil de produzir. E é bom para ela por quê? Ela não tem oficina, mas tem uma coleção própria. E por que você também não está fazendo isso? Já que você está do lado vazio, doida para começar na ourivesaria, ansiosa para começar a produzir as primeiras joias, está guardando todo esse seu pensamento de como é que vão ser as suas coleções, como é que vão ser as suas joias, e não dá um passo adiante. Está amarrado, né? Parece que está amarrado, não consegue ir adiante. Olha que dica preciosa. Pega a sua coleção, pega os seus desenhos, leva teu Ourives e fala, eu quero desenvolver isso aqui, como é que você faz isso para mim? E aí negocia com o Ourives. Quando é que você me faz o grama disso? Ou quando você me faz essas peças? Quando é que você me entrega que eu preciso de colocar isso para vender? E aí faz um contrato legal. Tem Ourives muito experientes, com uma honestidade garantida, que você pode estar entregando aí esses seus trabalhos para fazer e ele vai te entregar numa data correta. E você vai lá, faz o acerto também correto, para não ter erro, né? E aí coloca a sua coleção para vender, mesmo sem ter a sua oficina. Então, assim, eu sei que isso funciona porque eu trabalho com pessoas dessa forma. A designer vem, traz os desenhos, muitas vezes traz as pedras, traz a ideia. Às vezes até discutimos aqui, olha, fica melhor de tal maneira, esse aro aqui não está combinando muito. Não, beleza, vamos mudar então. Faço ali às vezes algumas alterações, lógico, ela permitindo, e desenvolve toda a coleção e ganha uma grana. Tá? E às vezes ganha mais até que alguns Ourives que ficam sentados o dia todo trabalhando, né? Mas não tem o pensamento de fazer uma coleção inovadora e colocar no mercado.
Então, só que essa pessoa, por exemplo, ela tem esse conhecimento. Por isso que eu disse que lá no começo, a primeira dica é você ter o conhecimento. Porque se você vai passar o trabalho para um ourives, para estar desenvolvendo a sua coleção, você tem que saber do que você está falando. Porque senão ele vai fazer da cabeça dele, pode sair aquilo, não seja o que você realmente pensou. Não seja realmente a coleção que você sonhou em ter. E que às vezes seus clientes já estão até ansiosos por receber aquela coleção, porque o que essa designer do trabalho faz é o seguinte: ela lança a ideia lá no Instagram dela, tô dando um spoiler aqui, o que vai vir por aí? Coloca lá só as pedras. Cara, chove de gente lá, que dia que vai sair essa coleção nova? Que dia que vai ter coleção nova? E ela ganha fatura, porque eu tiro uma grana com isso aí. Então, dá para você, então, começar dessa forma também. Mesmo que você não tenha nenhum alicate, mas você já tem a ideia, já tem o conhecimento, dá para você terceirizar esse tipo de trabalho aí e faturar muito. E como eu estava dizendo, é você já, então, nessa dica aí, que você começar a revender, use e abuse das redes sociais e dos marketplaces. Desenvolveu a coleção? Põe lá na sua rede social. Coleção nova na praça aqui, tal, né? Faz um texto bacana, faz umas fotos bacanas e começa a vender para comprar ferramenta para montar a própria oficina, porque também não dá para ficar terceirizando isso aí toda a vida. Porque senão vai chegar a um certo ponto que você vai ficar totalmente dependente de um profissional ourives, sendo que você mesmo poderia estar fabricando esses tipos de joias no seu tempo, na quantidade que você precisa para entregar para os seus clientes. Inclusive, quando você tiver a sua própria oficina, dentro dos marketplaces, você não vai nem precisar de fabricar isso antes de vender. Você pode primeiro vender, fabricar e entregar. Olha que maravilha. Então, use e abuse das redes sociais e dos marketplaces para estar vendendo, para fazer grana, para sair do lado vazio, para ir do lado cheio. Para ir para o seu lado cheio, você ter a sua oficina, ter seu ateliê, poder fazer as suas próprias joias. Então você já viu aí como é que você consegue vender, né? Vender, quando eu falo vender, para começar a entrar grana, sem ter a sua oficina. Mas o propósito de quem está aqui do lado vazio é de um dia ter a própria produção, é de um dia ter a própria oficina. Mas para você começar na ourivesaria, para você sair aqui do lado vazio e montar a sua oficina, tem mais uma dica. Tá? Antes de você comprar o primeiro alicate, tem mais uma dica, e essa dica é preciosa também. Tá? Anote isso aí que você vai precisar antes de você começar a colocar grana na sua oficina. Se o seu negócio já começou a andar com a venda das joias, já começou a entrar uma grana, mas eu não quero ficar só nisso. Eu quero partir para a produção própria, eu quero ter o meu próprio ateliê, quero ter minha própria oficina, fazer as minhas próprias coleções para faturar ainda mais. Só que você precisa dessa dica, que é estruturar a oficina. Ailton, o que é isso, meu Deus do céu, estruturar minha oficina? Achei que era só pegar as ferramentas e colocar num cômodo qualquer lá e trabalhar. Não é bem assim. É por isso que muita gente tá com a oficina travada, porque não pegou como é que vai se estruturar para chegar numa oficina e a oficina começar a andar. Porque só comprar ferramenta é muito fácil. Comprar ferramenta, chegou lá na fornitura, me dá um monte de ferramenta aí que eu vou fazer joia. Aí a fornitura vai te vender um caminhão de ferramentas e equipamentos. E vai chegar depois, ferramenta não faz joia. Quem faz joia é a mão do ourives. Quem faz joias é o conhecimento do ourives. Então você precisa primeiro se estruturar antes de ir às compras. O que é isso então, né? Como é que eu vou montar então essa minha oficina, Ailton? Primeiro você vai ter que preparar o seu espaço físico. Porque senão você vai lá, vai comprar um laminador muito grande, vai comprar uma banca muito grande, chegou lá, não cabe no cômodo que você precisa colocar, vai ter que fazer reforma, acaba gastando mais grana. Então, preparar o espaço físico. Quanto que você vai precisar de espaço? 4 metros quadrados. A partir de 4 metros quadrados é o suficiente para você ter uma oficina top. Você tem uma oficina ótima para começar, para estar aí dando os primeiros passos e faturar fazendo joias.
Então, comece estruturando pelo espaço físico. Esse espaço físico que você tem aí, ele tem uma boa energia, né? Tem ligação, tem lá 2 ou 3 tomadas pelo menos, você vai precisar de energia elétrica. Ah, você tem uma fonte de água, tem uma pia, pelo menos. Ah, não tem dentro, como não tem a pia, mas tem uma do lado. Beleza, também funciona. Mas tem que ter uma pia por perto. A gente precisa lavar as joias. A gente precisa lavar, às vezes, as mãos para começar um outro processo. Então tem que ter uma pia próxima. Ou se for dentro do local onde está a oficina, melhor. Ah, mas se tem um banheirinho do lado aqui que tem uma pia. Beleza, dá para funcionar. Isso tudo você tem que olhar antes de comprar o primeiro alicate. Olhar como é que está o seu espaço físico. É seguro? Ou tem pessoas que vão ficar transitando por ali o tempo todo? Se não for um local fechado, não dá. Se for um local que tem um trânsito livre para qualquer pessoa da casa, não dá. Porque dentro de uma oficina tem alguns equipamentos que são um pouco perigosos. Um laminador, se uma criança for lá colocar o dedinho e rodar, vai esmagar. Então não dá. Não pode ficar ali pessoas que não estão habituadas com aquelas ferramentas mexerem a qualquer momento. O próprio lixo da oficina que a gente guarda para depois mandar para a reciclagem. A pessoa que não tem conhecimento de uma oficina, que está transitando ali para sua oficina, ela não sabe que aquele lixo ali é um lixo valioso. Às vezes vai jogar esse lixo fora, vai jogar dinheiro fora. Então, esse espaço é um espaço fechado, onde você consegue controlar pelo menos o acesso das pessoas. Não estou dizendo que as pessoas não podem entrar na sua oficina. Poder pode. Mas você tem que controlar o acesso dessas pessoas a esse recinto, a essa oficina. Então, ver se esse espaço físico é seguro, se é arejado. Porque em determinados momentos a gente vai dar fogo ali em algumas peças, vai dar um pouco de fumaça, vai dar um pouquinho de fuligem. Não chega a ser nada assim absurdo, né? Mas precisa de ser um local arejado para você ter aí saída para esses gases. Então, o espaço físico é a primeira coisa que você tem que olhar quando você for lá, então, fazer as suas compras, você montar a sua oficina. Orçamento. Tem pessoas que vão para a fornitura sem fazer nenhum orçamento. Chega lá, compra tudo que vê pela frente, chega em casa, nada combina com nada. Ou seja, compra um monte de ferramentas que não consegue produzir nada com essas ferramentas. Então, pega uma listinha compacta de uma oficina básica, né? Você já tem conhecimento sobre os equipamentos, lembra lá do item 1, que eu fiquei falando lá um tempão sobre o item 1, que é conhecimento? Você já tem conhecimento de quais são as ferramentas, faz a sua listinha, né? Faz um orçamento, liga lá, pede pelo WhatsApp, pede por e-mail, olha, faz um orçamento para mim. Faz um orçamento em 2, 3 fornituras. A gente tem boas fornituras no país para atender a gente, até fornitura virtual, tem fornitura online, pessoas mandam, despacham para qualquer lugar do país, independente onde você esteja. Ah, eu estou aqui no interior do Maranhão, aqui não chega nada. Vai chegar aí as ferramentas para você, pode ter certeza disso. As fornituras atendem muito bem, tem uma logística muito boa de entrega disso aí. Então faz o orçamento daquilo que você realmente vai precisar, porque já que você está do lado vazio, eu estou precisando de tudo. Calma, mas tem coisas que são mais essenciais. São coisas que não tem como você trabalhar sem ter determinado equipamento. Tem alguns que você até consegue fazer um paliativo lá e trabalhar sem ele. Mas tem algumas ferramentas que não tem jeito. Então, orçamento. Por quê? Para saber quanto é que você vai gastar. O que mais pessoas me perguntam é quanto fica uma oficina? Olha, eu falo, uma oficina você vai gastar entre 5 e 7 mil reais, dependendo do que você vai fabricar. Beleza. Ailton, eu não tenho 5 mil reais, eu só tenho 2 mil. O que eu compro primeiro? É por isso que eu estou falando. Faz o orçamento, vê o que cabe dentro do seu orçamento, para você, então, dar início às suas compras. Compre ao menos, você não tem os 5 mil para colocar no negócio, você não tem os 7 mil para estar montando a oficina completa, vai comprando pelo menos as ferramentas essenciais. Não deixe para montar tudo de uma vez só. A não ser que você tenha aí um planejamento foda, né? Tem um planejamento aqui que é infalível. Eu estou fazendo um consórcio, no final do consórcio eu vou tirar lá, vou receber 10 mil reais, vou investir 7 na oficina, vou investir 3 em matéria-prima e vou trabalhar. Beleza, mas nem todo mundo está assim. Geralmente quem está do lado vazio, né, tem mais vontade de trabalhar do que dinheiro. E aí quando vai investir esse dinheiro,
tem que investir da forma correta. Primeiramente conhecimento, depois vai comprando as ferramentas essenciais. O que são as ferramentas essenciais para uma oficina, aí? Olha, uma oficina básica, ela vai precisar de um laminador manual misto, um maçarico Orca, não tem como você fugir disso aí, né? Um motor de polimento, um motor de chicote. Vai nas mais pesadas primeiro. Aí eu só tenho R$200. Bom, então compra as miudezas, compra lá pinça, alicate, né? Na quantidade realmente que precisa. Mas dá preferência para você matar primeiro o que é mais pesado. Cara, se você fez uma economia, conseguiu vender algumas joias, né? Fez lá o seu montinho, montão, opa, esse mês tirei 500 com as joias que eu vendi, vou separar aqui 300 para fazer uma nova compra, vou investir 200, beleza? Guarda lá e tenta comprar primeiro as mais essenciais, que são mais caras. Laminador, que é o mais caro que tem numa oficina básica, tá? Custa aí hoje na faixa de R$1.500. O maçarico Orca, completinho, na faixa aí de R$700, R$800. Aí, mas é isso tudo, maçarico? Você vai ter maçarico pro resto da vida. Parece caro, né? Mas o que um maçarico consegue produzir, você não tem noção. Às vezes, com uma peça que você produz, você paga aí esse maçarico todo, né? Ou paga uma oficina até completa. Já teve casos de ourivezeiro, que está comigo lá, dentro da mentoria, que em 2 meses ele já só fazia concertos, em 2 meses o faturamento aumentou R$22.000, porque começou a produzir, terceirizava tudo, só fazia concerto, entrou lá na mentoria, começou a fazer as próprias joias, deu um salto de faturamento. Ou seja, rapidíssimo você vai pagar aí essa sua oficina. Mas dê preferência, se você está com um orçamento curto, dê preferência primeiro às ferramentas mais pesadas. Por quê? As miudezas você vai fazendo pequenas compras. O difícil é dar o pontapé inicial e entrar com o laminador. É o que mais garra, tá? Se você quer... eu quero saber aquela ferramenta que é o mais difícil de comprar. É o laminador. Porque é o investimento mais pesado que você vai ter dentro da sua oficina e que as pessoas ficam mais desesperadas para ter. Né? Sem laminador você não consegue fazer nada. Então, assim, estruturar a oficina é isso. Saber o que você vai comprar em cada momento. Aí, mas você falou lá que tem que ter um ultrassom para limpar as joias. Dá para você começar sem ultrassom. Dá para você ferver ali a água na panelinha, limpar com a escovinha de dente, tranquilo. Para começar a dar. Mais para frente, quando a grana começar a entrar e você começar a realizar os seus sonhos, compra os equipamentos melhores, vai para um laminador elétrico, vai para um ultrassom, vai para outros equipamentos que vão aí somar dentro da sua oficina. Mas faz pelo menos as compras mínimas também. Se você, 1.500 agora para comprar um laminador, não dá, mas eu tenho R$500, quero investir. Às vezes, investe em prata, né? Que é um insumo aí que não vai desvalorizar, que você consegue até vender depois se você não quiser usar. Mas dê preferência para as ferramentas mais pesadas. Laminador, maçarico, motor de polimento, motor de chicote e até uma fieira. Tá? Esses são os equipamentos principais que você não consegue fazer praticamente nada sem eles. Bom, as 4 dicas de hoje então foram essas. Vou fazer aqui um pequeno resumo então. Primeira coisa que você tem que fazer, entender a ourivesaria, os processos e os metais. E depois você se planejar como vender. Para quem você quer vender, onde você vai vender, como você vai vender. O terceiro ponto, a terceira dica que eu dei aqui hoje, se você não tem grana para montar a sua própria oficina, comece com revenda. Desenhe suas próprias coleções, terceirize com algum ourives aí a sua produção, já começa a colocar mercadoria no mercado. Não dá para ficar terceirizando a vida toda, lógico, tem que montar a sua oficina. E antes de montar a sua oficina, faz aí então uma estruturação, faz também um planejamento da oficina, espaço físico, orçamento que você precisar, quais ferramentas que você vai precisar de início. Então, essas foram as 4 dicas. Se você gostou, se foi aí relevante para você, deixa aí o seu comentário, tá? O que você achou, o que faltou, o que você falou assim, cara, esse foi o pulo do gato, né? Deixa aí o seu comentário. E não esqueça também de compartilhar com algum amigo aí que às vezes está aqui do lado vazio, está doido querendo começar a fazer joias também, mas não sabe nem por onde começar. Compartilhe com ele aí, pode ser às vezes
uma ajuda muito boa que você vai dar para alguém que está doido para começar um negócio e não sabe como. Por hoje foi só. Forte abraço, até o próximo vídeo.